Diga assim, o rosto de Deus em Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Quando a gente fala de Deus, Deus ele é diferente do homem. É diferente assim. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas Deus, em sua plenitude, para a limitação em que o homem vive hoje, devido ao pecado, o homem não consegue compreender e nem enxergar plenamente a Deus, por causa da sua limitação. É como uma criança tentar construir um prédio. É impossível. Porque a criança, por mais que ela tenha condições, mas aquelas condições dela não estão desenvolvidas ao ponto que ela tenha essa capacidade. Então o ser humano, quanto o homem, ele não consegue compreender a Deus plenamente. Ele não consegue se achegar até Deus plenamente. É que nem você tentar fazer uma coisa muito difícil, que a gente não estudou, que ninguém nos ensinou. Basicamente o que eu estou tentando expressar para vocês é que o homem não consegue conhecer a Deus, o homem não consegue se achegar até Deus, o homem não consegue ver Deus. Isso precisa partir primeiramente de Deus. Diga assim, Deus, Ele veio a mim. A gente tem a ideia de que a gente vem à igreja, e porque a gente veio à igreja, a gente foi até Deus. A gente tem a ideia de que a gente dobra o joelho para orar, e porque a gente está orando, a gente está indo até Deus. Mas na verdade é o contrário. A gente só consegue ter esse acesso a Deus quando a gente vem à igreja, quando a gente ora, quando a gente louva, adora a Deus. A gente só consegue receber milagres e ver coisas sobrenaturais da parte de Deus, porque isso partiu primeiramente de Deus. Eu e você só consegue viver qualquer bênção, qualquer coisa da parte de Deus, porque primeiramente parte de Deus. 1 João capítulo 5, verso 19 diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Diga assim, Deus, Ele me amou primeiro. Então Deus amou eu e você primeiro. Deus amou você. Deus conhece você. E Deus conhecendo eu e você, conhecendo tanto a nossa melhor parte quanto a nossa pior parte, aquilo que muitas vezes as pessoas que andam com a gente, convivem com a gente, não conhecem, mas nós, no íntimo do nosso coração e da nossa consciência, a gente conhece. Mesmo Deus conhecendo a gente profundamente. Esse dia eu estava com a minha esposa, a gente estava fazendo um devocional em casa, né? E a gente estava, o devocional a respeito da presença de Deus. A gente falou, nossa, como Deus conhece profundamente a gente, né? E me veio aquela ideia de a mulher lava roupa. Quando a mulher lava roupa, apesar de ter muitas peças de roupa, a mulher conhece bem cada peça, assim ou não? E a mulher conhece do avesso cada roupa, assim ou não? Pensa que esse é um conhecimento mais ou menos. Agora imagine a pessoa que costurou a roupa. Ela conhece aquela roupa linha por linha. Deus conhece eu e você linha por linha, ponto por ponto. E mesmo assim, Ele te ama. Mesmo assim, Ele me ama. Igor, mas eu sou uma roupa que talvez está um pouco suja, está um pouco rasgada. Será que ainda tem um valor? Tem. Deus ama você. Deus ama você assim profundamente. E apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas debilidades, apesar das nossas incapacidades, mesmo assim, Ele nos ama. Nós só podemos receber qualquer coisa de Deus porque primariamente Ele se manifestou a nós. Então se você veio nesse culto hoje, se você está aqui, é porque Deus ama você. Eu e você não está aqui por causa da nossa força, não é porque eu sou pastor, não, nada disso. Porque Deus é bom, porque o Espírito de Deus nos trouxe, e é o mesmo Deus que vai se revelar a nós. Amém? Diga assim, Deus me ama. Deus ama você profundamente. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. 2 Coríntios 4, 6. Diz assim, ó. Foi Deus quem ordenou das trevas resplandeça a luz. Isso, King James. E Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ó, porque foi Deus que ordenou das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação e conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Basicamente esse versículo está dizendo que Deus que acendeu a luz, a lâmpada em nosso coração, em nosso entendimento, para que nós pudéssemos conhecer a Ele. E como que nós podemos conhecer a Deus se ao homem é impossível conhecer a Deus? Percebe? Pois foi Deus quem ordenou das trevas resplandeçam a luz, e Ele mesmo resplandeceu. Diga assim, Deus se revelou.
Como que você pode conhecer Deus hoje? Como que você pode saber quem Deus é? Mas como que Deus pensa? O que Deus faz? Como que é Deus? Olha o final do versículo. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Diga assim, o conhecimento da glória. Na face de Cristo. Então, Cristo se manifesta a nós. E quem é Cristo? Diga assim, Cristo é Deus. Cristo é Deus. Deus é um ser que a gente não compreende plenamente. E como que a gente vai ter conexão com esse ser que, meu Deus, como é que a gente vai conectar com Deus, meu Deus? Ele é extraordinário. Pensa assim, é como você tentar comunicar com a formiga. A formiga vai te entender, sim ou não? Por mais que você queira o bem dela, ela não vai te entender nada. Porque você é feito de uma natureza e a formiga de outra. O que Deus fez? Deus se tornou um homem. Deus se tornou um homem para usar uma linguagem que o ser humano entende. E quem foi que Deus se tornou? Cristo. Quando você olha para Jesus Cristo, você está vendo plenamente a Deus. Jesus Cristo é a manifestação visível do Deus invisível. Deus você não consegue ver, Deus você não consegue pegar. Mas quando você olha para Cristo, você vê a plena manifestação de Deus. Então, Deus, a pessoa de Deus o Pai, a pessoa de Deus o Espírito, está manifesta plenamente em Jesus. Por isso que quanto mais o conhecimento e a comunhão que você tem com Jesus aumenta, mais a sua fé em Deus, mais a sua intimidade com Deus cresce e mais de Deus você conhece. Quanto mais de Deus, por que Deus resplandeceu o conhecimento? Diga assim, conhecimento. Você não consegue confiar em quem você não conhece. Se você tem um filho pequeno, você tem coragem de deixar o seu filho pequeno com uma pessoa que você não conhece para ir viajar? Sim ou não? Por quê? Você não conhece. Imagine entregar a sua vida, entregar as decisões da sua vida, entregar o seu futuro a alguém que você não conhece. Da mesma forma. Por isso que à medida que Deus vai se revelando a você, você vai confiando nele. À medida que Deus vai mostrando para você quem Ele é, naturalmente você vai confiando e descansando. E aqui eu não estou falando de uma fé fingida, estou falando de uma fé verdadeira. Você vai conhecendo e você sabe que Deus amou você, que Deus conhece você, que Deus tem o melhor para você. E naturalmente você vai confiando e tendo uma profunda convicção de que Ele conhece você e de que Deus tem o melhor para você. Deus sabe o que é melhor para mim e para você, melhor do que a gente mesmo. A gente tem uma ideia e pensa, a gente acha que sabe o que é melhor para nós. Mas na verdade, quem sabe o que é melhor para nós é Deus, aquele que nos criou. É como um pai olhar para o filho. O filho que ainda é pequeno, que ainda é imaturo, quem sabe realmente o que é bom para ele é o pai e não o filho. Eu e você, diante de Deus, seremos eternas crianças. Por mais que a gente cresça, a gente sempre ainda vai ser dependente de Deus. Por mais fé que a gente tenha, mesmo que tenha uma grande fé, a nossa fé ainda sempre depende de Deus. Jesus disse isso. Jesus falou assim, ó, se vocês não tornarem o coração de vocês semelhante ao das crianças, jamais vocês entrarão no reino de Deus, jamais vocês verão, jamais vocês serão acessados pelo reino de Deus. Porque o coração de uma criança é simples. O coração de uma criança entende as suas limitações. Assim eu e você. Deus nos amou, apesar de nós. E Ele não só nos amou, mas Ele se manifestou. Ele veio na pessoa de Jesus. Quero que vocês abram João. João, capítulo 1, verso 18. Diga assim, Deus, embora seja invisível, Ele quer ser conhecido pelos seus filhos. Embora Deus seja invisível, o desejo de Deus é que os seus filhos o conheçam. E como que Ele fez isso? Na pessoa de Jesus. Ele veio para que o homem agora pudesse ter comunhão com Ele, para que todo indivíduo agora pudesse conhecê-lo. Então Jesus é Deus usando uma linguagem humana para conversar com o homem. Jesus é Deus. Sabe quando você entra numa página da internet, está tudo em inglês, você não entende nada? Sim ou não? Tem uma opçãozinha lá no Google Chrome que você clica e aquela página em inglês traduz, sim ou não? Ou quando alguém te manda alguma mensagem em inglês, alguma coisa que você vê, você não sabe nada, você não entende nada que está escrito ali. Você copia aquilo ali, coloca no tradutor para entender, para saber o que está escrito. Jesus é exatamente isso. Jesus é a manifestação da realidade de quem Deus é. Ele é a expressão de Deus. 1 João, capítulo 1, verso 18. Ó, ninguém
jamais viu a Deus. Eu quero ler o 14, depois a gente vai no 18. João 14. João 1,14. Vamos ler o 14, depois a gente vai no 18. Ó. E a palavra se fez carne. Diga assim, a palavra. O que é a palavra? A palavra é o logos, é o pensamento de Deus, é quem Deus é a essência de Deus, a razão divina. Se tornou carne. O que é carne? Se tornou um ser humano. E habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Deus se manifestou, se encarnou em uma pessoa para que nós pudéssemos conhecê-lo. Olha o verso 18 agora. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então ninguém consegue conhecer Deus senão através de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o próprio Deus em forma humana. Jesus Cristo é o próprio Deus em forma humana. Então Deus sabe plenamente o que é ser Deus e Deus sabe plenamente o que é ser um homem. Em Hebreus fala que Jesus conhece as nossas tentações, conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas dores, porque Ele passou na pele e conhece cada uma delas. Então quando você dobra o seu joelho para orar e para falar com Deus, você está falando com alguém que sabe, porque é Deus, e conhece na pele exatamente o que é ser um ser humano. Por isso que Deus nos ama. Deus é como aquele pai que não só teve o filho, mas ele teve o filho e teve o cuidado de criar o filho e de, na criação, mostrar intencionalmente que aquele filho é amado, que aquele filho é querido e que aquele filho foi desejado. Diga assim, eu não vim na terra por acidente. Coloca para mim Marcos capítulo... Perdão, coloca Colossenses 1,15. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Você não veio na terra por acidente. Você não veio à igreja hoje por acidente. Toda a criação é uma manifestação e uma revelação do amor divino a nós. O que eu e você fez para vir à vida? Nada. Eu e você existe e você veio à existência pelo simples fato da bondade de Deus se manifestar. Colossenses capítulo 1, verso 15. Diga assim, Jesus é a linguagem humana de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 15. Diz assim, ó. Ele quem? Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Verso 16. Porquanto nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam governos, poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Verso 17. E ele existe antes de que tudo há, e nele todas as coisas subsistem. Então, ele veio como um homem na barriga de Maria, mas mesmo que ele veio como homem na barriga de Maria, ele já existia antes de vir na barriga da Maria. Estão entendendo? Deus conhece eu e você antes de você ter descido na barriga da sua mãe e ter vindo a existir aqui na terra. A Bíblia fala que Davi escreveu isso, né? Senhor, no teu livro o Senhor escreveu os meus dias. Então Deus conhece profundamente você. Deus sabe exatamente quem é você. Muitas vezes somos nós que não conhecemos o suficiente dele. Ele sabe quem nós somos. E ele sabe o quão valioso nós somos. Mas muitas vezes nós não conhecemos o suficiente de Deus. Quem ele é. Você vai ver que Jesus muitas vezes ele foi tentado. O diabo colocou ele na parede. Não só o diabo, mas os fariseus também. Creio que os fariseus influenciados pelo diabo. Mas mesmo assim, Jesus tinha uma profunda convicção. Jesus como homem, mostrava uma profunda convicção nas suas palavras e em tudo que ele rebatia ali com o mal. Por quê? Jesus mostrou que quando você conhece, né, ele profundamente, a convicção que você vai ter em Deus vai ser natural. A mentira, ainda que a mentira venha, a mentira que eu digo aqui não é uma pessoa contar uma mentira para você, mas são circunstâncias mentirosas, que diz que você vai ser destruído, que as coisas não vão acontecer. Quando essas mentiras se manifestam, mas você conhece Deus profundamente, que é a verdade, você não cede ao que está acontecendo momentaneamente. Você permanece firme, porque você conhece o Senhor. O Jó falou isso, né? Quando o Jó estava sendo provado, disse, eu sei que o meu Redentor vive, e ao seu tempo ele se manifestará.
Ele vai se manifestar em meu favor. O que é isso? Fala de alguém que conhece, sabe quem Deus é. Coloca para mim agora Marcos capítulo 1, verso 40. Diga assim: Jesus é o jeito de Deus me olhar nos olhos. Jesus é Deus olhando você nos olhos. Jesus é Deus olhando você face a face. Marcos capítulo 1, verso 40. Marcos 1, 40. Marcos capítulo 1, verso 40. Certo leproso aproximou-se de Jesus e suplicando-lhe de joelho: se for da tua vontade, tendes o poder de me purificar. Senhor, eu sei que o Senhor tem o poder, mas se for a tua vontade, eu sei que o Senhor tem o poder de me purificar. Eu quero que vocês prestem atenção no verso 41. Olha a atitude de Jesus. Movido de grande compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele e exclamou: eu quero, seja purificado. O verso 42. No mesmo instante, toda a doença desapareceu da pele daquele homem e ele foi purificado. O verso 41. Movendo de compaixão, Jesus estendeu a mão e fez o quê? O que Jesus fez? Tocou. Se você ler a Bíblia assim, parece que é uma coisa simples, sabe? O cara queria uma oração, uma cura, Jesus colocou a mão nele e curou. Não foi. O homem, quando tinha lepra naquela época, ninguém chegava perto dele. Ninguém podia tocar nele. Porque a lepra era vista não só como uma doença, mas como uma maldição. E não tinha cura. Então as pessoas leprosas, eles viviam excluídos. Eles viviam separados da sociedade. Porque fedia, não tinha cura e podia contaminar as pessoas. Se você ver outras curas de Jesus, Jesus não colocou a mão. Você vai ver outras curas que Jesus, com uma palavra, curou a pessoa. Por que Jesus faz questão de colocar a mão? Por que o Espírito Santo faz questão de deixar aí na Bíblia que Jesus tocou nele? Por quê? Sabe quando eu e você às vezes falha, erra e se sente indigno de chegar diante de Deus? Não, Senhor, mas eu sou sujo, eu não posso. Não, eu fiz isso de errado. Eu falei que não ia cair, eu falei que não ia errar, eu falei que não ia cometer e acabei caindo de novo, Senhor. É assim que você se sente, sim ou não? Senhor, o Senhor é santo, o Senhor não pode tocar em mim, porque eu sou doente, eu estou com sujeira. Às vezes a sujeira não é visível. Às vezes a pessoa está limpa fisicamente, mas por dentro ela se sente impura, suja pelo pecado. Olha a expressão de Deus na pessoa de Cristo. O que ele faz? Ele não só fala: não, eu te aceito, vem cá, não. Ele vai lá e abraça. Ele toca. Estão entendendo? Diga assim: Jesus, essa noite, Ele vai me tocar. Ele vai tocar a escuridão, as áreas escuras da minha vida. Diga assim: Jesus é o rosto de Deus, é a face de Deus olhando para mim. Jesus é a manifestação de Deus. Jesus é a revelação do Deus invisível. Jesus é a prova de que Deus ama você, conhecendo você, sabendo das suas mazelas, sabendo das suas lepras no interior. Jesus é a prova que Deus nos conhece e mesmo assim nos ama. Imagine aquele homem, se sentia tão imundo, se sentia tão condenado, porque quando a pessoa está nesse nível, quando a pessoa é excluída, rejeitada, ela não só se sente mal em estar na presença das pessoas, mas ela se sente mal em estar presente consigo mesma. Como diz aquela palavra assim, né, o ditado popular: eu não me suporto, né? Ou nem eu me aguento. Por quê? A pessoa mesmo pensa coisas ruins sobre ela mesma. A alma fica presa, né? A alma mesmo é atormentada por ela mesma, pensamentos depreciativos, coisas que a própria pessoa se aflige na sua mente. Diga assim: Jesus é a manifestação explícita de Deus. Coloca para mim Hebreus capítulo 1, versículo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Hebreus 1, 1. Jesus, ele tocou no leproso. Tudo que Jesus fazia, tudo que Jesus falava, tudo que Jesus realizava, tudo aquilo ali era uma demonstração e uma manifestação viva e real de quem Deus é. Hebreus capítulo 1, versículo 1.
Havendo Deus, como que Deus comunicava com os homens no Antigo Testamento? Ou antes da vinda de Cristo? Havendo Deus desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas. Você vai ler lá, o povo no Egito, né? Saindo do Egito, estão no deserto, aí Deus envia a coluna de fogo, que era coluna de fogo e de dia virava nuvem. Você vai ver Deus se manifestando como vento, diversas manifestações, você vai ver Deus falando. Você vê, ó, na antiguidade ele se manifestava em várias ocasiões e de muitas formas. É como o Espírito Santo, né? Que a Bíblia fala que ele se manifesta, ele tem a forma da pomba. As pessoas trazem a alusão do Espírito Santo à pomba. Por muitas formas aos nossos pais. Aqui é um hebreu escrevendo, então ele está falando dos antigos. Por intermédio dos profetas. Então Deus usava os homens para falar. O verso 2, presta atenção no versículo 2. Nesses últimos dias, nesses últimos tempos, Deus nos falou mediante o seu Filho. Então a forma que você conhece Deus hoje, a forma com que Deus fala hoje é através de Jesus Cristo. Tem pessoas que dizem assim, não, mas se eu tivesse o Antigo Testamento, eu tivesse visto aqueles milagres, eu me converteria. Talvez não. Porque você veria sinais de Deus, mas você não poderia conhecê-lo. Hoje você pode conhecer a Deus. Diga assim, eu posso conhecer a Deus. Nesses últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo que existe e por meio de quem criou todas as coisas. Verso 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, ou a expressão exata do seu ser divino, dependendo da tradução. E presta atenção, sustentando tudo que existe, tudo que há, pela palavra do seu poder. Então, Jesus, ele é o Criador e ele é o sustentador. Diga assim, sustentador. Quantas pessoas você não vê que receberam bênçãos de Deus, coisas que elas pediram, que elas oraram e Deus concedeu a elas, mas aquilo não se sustentou, aquilo não permaneceu. Ela recebeu, um exemplo, né? A pessoa que ora, Senhor, eu quero casar, eu quero ter uma família, o jovem solteiro, a jovem solteira, Senhor, eu quero casar e tal, e vai, tem aquele casamento, mas ela se afasta de Cristo, ela se afasta da pessoa de Deus, aí começa a briga, aí começa o esfriamento, aí um já não suporta mais a presença do outro, quer saber, vamos separar. Mas não foi Deus que uniu? Por que a coisa não continuou? Por quê? Diga assim, a palavra. Ou a pessoa que ela abre uma empresa, ela pede a Deus para tocar nas finanças dela, ela abre uma empresa, ou é promovida no seu trabalho, na sua profissão, e ela está sendo muito abençoada, de repente, tudo começa a ir de ponta cabeça, tudo começa a voltar de ré. Por quê? Por quê? Olha o versículo 3, vai explicar. Ó. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando, diga assim, sustentando. Como que ele sustenta? Tudo que há pela palavra do seu poder. Então, tudo que Deus faz na nossa vida só se sustenta se você e eu, se nós permanecermos caminhando na palavra. Deus pode fazer a coisa mais extraordinária com você aqui hoje. Você pode estar aqui agora no culto, seu telefone tocar e você receber notícias que você não imagina. A maior bênção, a coisa mais gloriosa você pode receber num piscar de olhos. Mas aquilo só se sustenta se você permanecer em comunhão com a palavra. Com a palavra. Se você permanecer em comunhão com a palavra, é como uma pessoa que planta uma semente e ela vê um pedacinho da folha subir. Mas a palavra ali vai regando, dando condições daquilo não só ser estabelecido, mas daquilo crescer. A palavra de Deus é o que sustenta. Ó, se a palavra de Jesus, que é o Criador, que é Deus, sustenta a nossa existência, sustenta lá a lua onde que ela está agora, o sol onde que está agora, a terra na órbita certa, rodando no momento e no minuto certo, na distância exata do sol, nem muito perto para não aquecer demais e nem muito longe para não esfriar demais. O oxigênio funcionando perfeitamente. Se a palavra de Deus mantém a gravidade, o nosso sangue funcionando no corpo, se a palavra de Deus mantém a existência, imagine a nossa vida. Diga assim, a palavra de Deus. Toda vez que um filho de Deus, um cristão, se afasta da palavra de Deus,
É como se ele mesmo estivesse enfraquecendo ele mesmo. Não, pastor, mas sabe o que é? O diabo foi lá em casa, o diabo, meu amigo, o diabo não tem poder de fazer nada com você. Não? Não. Ah, mas a retaliação, a batalha espiritual, não. O diabo só vai retalhar espiritualmente quem está no pecado. Simples. Igor, mas se eu tenho um pecado? Se você tem pecado, está se relacionando com a palavra, você vai se arrepender e você vai ser limpo. Jesus diz, só de ouvir as minhas palavras, vocês estão limpos. A falta da palavra na sua vida, a sua vida, é mais perigosa do que o ataque do diabo. Se eu tivesse uma caneta, eu escrevia. A falta da palavra é mais perigosa, é pior o dano do que o diabo. Porque o diabo, muitas vezes, ele vai colocar ali você, ele vai te dar um dinheiro, ele vai te dar um carro, ele vai colocar você ali num ambiente de pecado e vai estar confortável. Você vai morrer e ir para o inferno confortável. Mas a palavra não. Igor, mas por que às vezes é difícil? Porque a palavra ela vai te limpar, ela vai te confrontar, ela vai tocar em lugares que são profundos, coisas que as pessoas não vê, coisas que você nunca colocou para fora, mas a palavra vai lá e mexe com aquilo. E qual o intuito? Transformar você, fazer você se tornar a imagem e semelhança de Deus. A gente vai chegar nessa parte. Então Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à destra da majestade nas alturas. Então, Deus, na pessoa de Cristo encarnado, veio na terra, morreu pelos nossos pecados, levou as nossas dores e subiu hoje. E o lugar onde ele está hoje é o lugar onde ele estava antes de descer na terra como um homem. Ele voltou. A Bíblia fala que carne e sangue não pode entrar no reino dos céus. O que é a carne e o que é o sangue? Carne e o sangue é o seu corpo físico, não pode entrar no céu. E como que Jesus entrou? E agora? Como que Jesus entrou? Porque se Jesus entrou, eu e você também vai entrar. Como que ele entrou? Não é espírito, ele tinha um corpo. Porque ao mesmo tempo que ele atravessou a parede, ele sentou e comeu. Só come quem tem um? Diga assim, Jesus tem um corpo, mas um corpo diferente. Qual é o corpo de Jesus? Um corpo glorificado. É um corpo que, eu e você, o nosso corpo é feito do quê? Da terra, sim ou não? E o corpo de Cristo agora? Celestial. É feito da glória de Deus. Lembra de Adão? Quando caminhava no jardim, não usava roupa, porque a glória de Deus cobria ele. Jesus hoje tem um corpo glorificado. Igor, mas é Jesus? Não, você também, eu também. Quando a gente ressuscitar com Cristo, a gente vai ser semelhante a Ele. A gente vai ter um corpo semelhante ao dele. Sabe o que a ciência diz, que o homem não consegue usar 100% da sua capacidade cerebral? Adão, com certeza, usava toda a capacidade, porque Adão deu nome a todos os animais. Todos os animais que nós conhecemos hoje, Adão. Por quê? Por que Adão era perfeito antes da queda? Porque Adão tinha uma plena comunhão com Deus. Só que por causa do pecado, essa comunhão foi perdida, sim ou não? Mas Jesus trouxe de volta na cruz. Por um homem o pecado entrou, e por outro homem o pecado saiu. Romanos. Estão entendendo? Diga assim, Deus, Ele quer me dar e fazer muito mais do que eu estou pedindo e do que eu estou pensando. Coloca para mim João, capítulo 11, versículo 33. João 11, 33. Jesus Cristo, Ele quer fazer infinitamente mais e abundantemente mais do que pedimos, do que pensamos. Às vezes a gente vem na igreja por causa de uma necessidade ou um momento difícil que a gente está passando. A gente pensa que Deus só tem poder ou Deus só quer sanar aquela necessidade. Mais profundo do que isso. João capítulo 11, versículo 33. Diga assim, Jesus, Ele é a expressão do caráter de Deus. Quero que vocês vejam mais uma vez aqui a manifestação de quem Deus é. João capítulo 11, verso 33. Sendo assim, ao ver Maria chorando, como os judeus que a viram com ela, Jesus indignou-se no seu espírito e compadeceu-se. O verso 34. E perguntou-lhe Jesus, onde colocastes? E eles indicaram ao Senhor, vem ver. Aqui Lázaro tinha morrido, Marta e Maria estavam tristes. A Bíblia fala que já havia 4 dias, né? O verso 35. E olha o versículo 35. Olha o versículo 35. Jesus
chorou. Jesus chorou. Quer dizer, Deus, o Criador do universo, Deus, o Criador de tudo que a gente conhece, de coisas que a gente nem conhece, que as coisas visíveis o homem pode conhecer, e as ocultas pertencem ao Senhor. Deus, o Criador do universo, chorou. Chorou por quê? Porque ele era fraco, sim ou não? Porque ele se compadeceu. A Bíblia fala, ó, o versículo 33, o finalzinho do versículo 33. Indignou-se no espírito e compadeceu-se. Levaram ele até onde o morto estava. Quando ele chegou lá, viu o morto, viu a situação das pessoas, viu todo mundo ali, ele chorou. O que o choro ali demonstra? Demonstra que Deus, mesmo sendo o Criador do universo, o Criador de tudo e o ser poderoso, ele tem amor, compaixão. A Bíblia fala que Deus é amor. A essência de Deus é o amor. Jesus chorou. Verso 36. Então os judeus comentaram, vede como ele o amava. Olha como ficou notório. Jesus chorou não só de tristeza, mas porque Jesus realmente o amava. Sabe quando Deus quer fazer algo na minha e na sua vida? E aí você acaba não dando ouvido para a palavra dele. E aquilo que ele falou que faria na nossa vida, a gente muitas vezes, por não dar ouvido à palavra, deixa morrer. A gente deixa a morte entrar naquilo que Deus falou que faria, muitas vezes, por negligência nossa. Você acha que Deus se alegra? Você acha que Deus se alegra, sim ou não? Não. Se a Bíblia fala que Deus não tem alegria na morte do ímpio, o cara que é ímpio, o cara que é mal mesmo, que não quer Deus, que dá a vida para o Satanás usar. Quando ele morre, Deus não tem prazer na vida dele. Deus não tem prazer, né, na morte dele. Verso 37. Mas alguns deles questionaram: não poderia esse homem que abriu os olhos do cego ter evitado que o seu amigo morresse? Os homens ali ao redor falaram: mas esse cara, ele não curou o cego, ele não fez um milagre lá, não expulsou o demônio. Como assim? Não podia fazer alguma coisa para esse cara não morrer? Olha o verso 38. Então Jesus indignou-se em seu espírito e, comovido, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta na rocha com uma pedra fechada na entrada. Verso 39. Determinou Jesus: tirai a pedra. E preveniu-lhe Marta, irmã do falecido: Senhor, ele já cheira mal. Ele já cheira. Olha Jesus de novo aqui tocando perdão a palavra, na podridão humana. De novo ele tocando. Se nem um ser humano queria, não chega aí não que aí está fedendo. Nem um ser humano queria chegar lá. Pois já se passaram 4 dias, verso 40. Encorajou a Jesus: não te falei eu que se credes, verás a glória de... Não, você não entendeu. Se você crê essa noite, Jesus disse que ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e ninguém conhece o Filho a não ser aquele quem... Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e o Filho é quem o Pai o quiser revelar. O desejo de Deus hoje é se revelar a você. É que você conheça o Pai na pessoa do Filho. Se você crê, Deus não vai só fazer um milagre por você, Deus vai se revelar a você. Deus quer se tornar conhecido a você. O Evangelho não é só você vir à igreja e participar de uma religião e participar de um clube, não. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é a manifestação de Deus, o Deus inacessível, o Deus que é santo, que se transforma e que veio na pessoa de Cristo para se revelar a você. O Evangelho é Deus dizendo para você: filho, filha, eu te conheço. Filho, filha, eu conheço as suas necessidades, eu conheço as suas fraquezas, eu sei bem como você é. Ei, antes que a palavra suba à sua boca e antes que o pensamento chegue à sua mente, eu te conheço. Eu te conheço. Mas os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Os meus planos são maiores do que os seus. A minha ótica é maior do que a sua. Os meus pensamentos são mais altos. E a soma dos seus pensamentos não alcançam os meus. Deus não quer só sanar uma necessidade sua. Deus quer que você o conheça. Deus já conhece você. Deus já sabe quem você é. Deus já conhece a sua fraqueza. Deus já conhece as suas dores, as suas necessidades. Mas essa pergunta, eu quero que você pergunte para si mesmo: e você conhece o suficiente dele?
Você sabe quem Ele é? Se Jesus entrasse aqui agora pelas portas, você saberia quem Ele é? Você sabe distinguir o toque de Jesus? Você conhece Ele o suficiente? Diga assim: Deus, Ele quer se revelar. Deus quer se revelar. Todo homem, você pode estudar história e você pode estudar a Bíblia. Todo homem, quando eu digo homem ou mulher, que tiver um encontro pessoal com Deus, nunca mais eles foram o mesmo. E nunca mais a vida deles foram a mesma. Nunca mais a coisa ficou do mesmo jeito. Então tiraram uma pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando seus olhos ao céu, agradeceu: Pai, te dou graças, porque me ouvistes. Verso 42. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão. Tudo que ele fazia era para mostrar para nós o que a gente deveria fazer. Igor, eu estou diante de uma situação que é impossível resolver. O que Jesus fez aqui? Os homens falaram: mas se ele tivesse vindo antes, a Maria e a Marta falou: se o senhor tivesse vindo antes, se ele abriu os olhos do cego, podia ter feito alguma coisa. Quer dizer assim, já deu errado, já morreu, agora não tem mais como resolver, é impossível, já foi. Quando você olha da ótica humana, quando você está diante de algo dessa natureza, o que você deve fazer? O que Jesus ensinou aqui? Orar. Pai, te dou graças porque levantando os olhos ao céu, agradeceu, orou. Verso 42. Eu sei que sempre me ouve, mas disse isso, falei isso, por causa da multidão que está ao meu redor, para que eles creiam, para que eles vejam que tu me enviaste. Verso 42. E tendo dito essas palavras, clamou em voz alta: Lázaro, venha para fora. Verso 44. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atadas com faixas de linho, e o rosto voltado com um pano. Jesus orientou: retirai as faixas e deixe-o seguir. Então a pessoa pode receber um milagre de Deus, mas mesmo assim está presa. Pastor, eu orei, eu precisava de um milagre financeiro e Deus fez. Eu precisava de uma porta de emprego e Deus fez. Eu queria que Deus entrasse em tal situação e Deus fez. Amém. Mas a menos que você o conheça, você não vai ser desatado. Você não vai ser completamente livre. Ainda que você tenha recebido pega a coisa aí que você está mais pedindo para Deus. Pega a coisa que você está mais orando pedindo para Deus fazer. Se Deus fizesse agora, você ainda assim não seria livre. Porque a coisa melhor que Deus pode te dar, Ele já te deu. Qual a melhor coisa que Deus pode te dar? Qual a melhor coisa que Deus pode te dar? Ele mesmo. Ele mesmo. Quero que vocês vão lá comigo. Coloca para mim João 14, verso 6. João 14, 6. Diga assim: Jesus, tudo que ele fazia, tudo que ele era Deus se manifestando. João 14. E assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por... Ninguém vai conhecer Deus plenamente, senão por... mas já tem aquela religião ali que diz que se eu fizer isso, isso e isso. Tem aquela outra... Você pode ir em qualquer religião. Tem religião até que é boa. Igor? Tem. Princípios bons lá, né? Faça o bem, enche sua mente de pensamentos bons. Mas não significa que você vai conhecer a Deus. Você vai ser uma pessoa, entre aspas, boa. Que tenta não fazer o mal para ninguém, mas não significa que você vai conhecer a Deus. Por isso que o evangelho não é religião. O evangelho não é dogma, não é religião. O evangelho é o homem podendo acessar a Deus. Na verdade, é Deus agora vindo ao encontro do homem. E assegurou-lhe: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e em mim está a vida, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por... O verso 7. Se de fato eu tivesse me conhecido, terias conhecido também o meu... O que Jesus está falando? Se você me conhecer, você vai conhecer o meu Pai.
E desses agora vós conheceis e o vistes. O verso 8. Felipe. Olha o que Felipe disse. Senhor, mostra-nos o Pai e é o suficiente. Felipe, mas mostra-nos o Pai, como que é? O verso 9. Então Jesus ministrou-lhes: há quanto tempo eu estou convosco e tu não me tem conhecido, ou você não me conhece. Pastor, mas eu tenho 40 anos de evangelho, eu nasci na igreja evangélica, não quer dizer nada. Meu avô era evangélico, meu bisavô era evangélico, minha mãe, meus tios, não quer dizer nada. Diga assim: conhecer a Cristo. Felipe estava andando com Jesus e ainda não conhecia. Por que será? Por que Felipe não conhecia Jesus andando com ele? Já parou para perguntar isso? Por quê? Ele andando com Jesus não conhecia. Diga assim: a visão. A visão que ele tinha sobre quem Deus era. Melhor dizendo, a visão que Felipe tinha a respeito de quem seria o Messias. De quem seria Deus, né? Quem teve a revelação de quem Jesus era foi Pedro, não foi Felipe. Eles esperavam um Cristo militar, um Cristo que resolveria os problemas da época, que acabaria com a guerra. Aí Deus está falando: não, eu não vim resolver o problema hoje que está orando aqui, eu vim resolver completamente a sua vida. Os homens estavam pensando que Jesus ali ia parar a guerra, que ia tirar o jugo de Roma, de Israel. E Jesus não falou: eu vim resolver o problema da humanidade, eu vim resolver o problema do coração do homem. Que por mais dinheiro que Deus der para o homem, por mais poder, por mais bens que Deus der para o homem, se o coração do homem não for curado, não adianta de nada. Jesus disse: não, eu vim resolver a maldade do coração. Eu vim transformar o coração. Eu vim trazer vida, um novo coração, um novo espírito, uma nova mente. É isso que ele veio fazer. Não adianta você pedir para Deus mudar coisas se você não deixa Deus transformar você. Se você não desejar isso. E como que essa mudança em mim ocorre? A gente vai ler. Eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Felipe, como você pode me dizer, né? Mostra-me o Pai. Verso 10. Não credes que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, e as palavras que eu vos digo, as digo em minha própria, não vos digo na minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim é que realiza as suas obras. Verso 11. Crede quando digo que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Felipe, eu e o Pai somos um. E ao menos por causa das mesmas obras. Se você está entendendo, se você está olhando para mim e você não está enxergando o Pai, olha as obras, olha o que está acontecendo, e você vai enxergar quem eu sou. Olha o verso 13, 12. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores, pois eu vou para o Pai. Verso 13. Assim seja o que for que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Verso 14, ele fala de novo: se vocês pedirem algo em meu nome, eu o farei. Se vocês pedirem algo em meu nome, por isso que nós oramos e pedimos em nome de Jesus, porque a glória de Deus é manifesta e expressa na pessoa de Jesus. Igor, mas eu pedi tal coisa para Deus e Deus não fez. Mas eu pedi para... A Bíblia fala em João que quando nós oramos algo de acordo com a vontade de Deus, é certo que Ele nos responderá. Porque Jesus tocava no leproso e o leproso era curado. Porque Jesus disse para Lázaro: Lázaro, sai para fora, e o morto ressuscitou. Porque Jesus chegava no demônio e falava: sai, e ele saía. Porque aquilo era a vontade de Deus. E como que Jesus sabia a vontade de Deus? Porque ele conhecia o Pai. Tem pessoas que ela está lutando na vida dela, a vida dela está igual o povo no Egito, o povo no deserto. Ela está rodando 40 anos e não sai do lugar. Por quê? Porque ela não parou, orou e buscou a vontade do Pai. Ela quer que o Pai faça o que ela quer, e não ela deixar o Pai fazer o que Ele quer na vida dela. Estão entendendo? Quando você deixar o Pai fazer o que o Pai quer, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Aparentemente aos teus olhos não é bom. Ai, mas eu vou ter que ir lá pedir perdão para a pessoa, mas eu que estou certo, ela que está errado, ela que me machucou. Eu vou ter que perdoar essa pessoa do meu coração. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita.
A princípio parece ruim, mas eu vou ter que ir por essa direção, eu vou ter que tomar essa decisão. Eu não queria fazer, não queria ir. Faça! Vá por onde o Senhor está sinalizando. Parem de ficar lutando contra o Espírito. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Não seja só sensível ao Espírito Santo. Seja quebrantado ao ponto dele falar. Porque você pode ser sensível e ouvir, mas não é quebrantado ao ponto dele falar e você fazer. Aí eu ouvi Deus. Ouvir Deus, acho que até a pessoa que está no pecado ali no mundo, ela ouve. Acho que ela não sabe que Deus ama ela, que Deus quer. Não sabe, né? Mas Deus a chama. Mas ouvir e caminhar e falar, não, Senhor, eu vou pelo que o Senhor está falando. É duas coisas diferentes. Estão entendendo? Tem o seu coração, tem os seus ouvidos abertos para ouvir. E o seu coração humilde e disposto a realizar o que o Senhor te direcionar. Aí quando você ora, acontece. Quando você pede, Deus faz. Vamos lá, para a gente encerrar. Diga assim, Deus, e a visão que tenho dele. Felipe tinha uma visão distorcida de quem Deus era, por quê? Porque a revelação plena de quem Deus era só veio em Jesus. Então Felipe conhecia o Jeová Rafa, o Jeová Nissim, o Jeová Elion, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus da batalha, mas ele não conhecia a manifestação do Pai Celestial. Ele não conhecia Deus. Ele sabia atributos de Deus, coisas que Deus poderia fazer e coisas que Deus fez, mas não sabia quem era Deus. Esse é o ponto. Queria que você se perguntasse, se você conhece a Deus, no seu coração, você conhece a Deus? Você conhece o suficiente do Senhor? Ah não, pastor, eu só estou vindo aqui na igreja, estou orando, ouvindo a palavra, porque eu só estou esperando aquilo que Deus prometeu acontecer. O que Deus prometeu pode acontecer num estalo. Mas você conhece Ele? Você sabe quem Ele é? Você sabe quem é o Senhor? Quando você estiver diante dEle, seja na vinda dEle ou seja na sua morte, você vai saber quem Ele é? Quando eu chegar lá, Ele vai estar brilhando, né? Ele vai estar diferente de todo mundo, eu vou saber quem Ele é. Eu não estou falando disso. Estou falando de você conhecê-lo. Quando você busca conhecer o Senhor, a sua vida cristã sai de uma pessoa que só vem à igreja e espera Deus fazer algo, e você começa a entrar em um lugar mais profundo. Você começa a ver o Senhor na sua vida, lá quando você está na sua casa, quando você está no seu trabalho. Você começa a ver a presença de Deus se manifestando, se movendo. Você começa a não buscar Deus no domingo, mas você tem uma comunhão com Deus uma semana inteira. Sabe, o seu Deus não é só o Deus do domingo. Aí está na segunda, na terça, na quarta. Diga assim, prioridade. Prioridade. Qual é a sua prioridade com relação a Jesus? Coloca para mim Mateus 17. A gente está encerrando. Mateus 17, versículo 1. Mateus, capítulo 17, versículo 1. E passando 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Tiago, João, irmão de Tiago. É Pedro, Tiago e João. E os levou em particular a um alto monte. Verso 2. E ali foi transfigurado na presença deles. Sua face resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. O verso 3. E de repente surgiram à frente dele Moisés e Elias, e conversavam com Jesus. Verso 4. Pedro, expressando-se, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se desejar, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. O verso 5. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandeceu, os envolveu, e dela uma voz emanou, uma voz dizendo: Esse é o meu filho amado, em quem me regozijo. A ele ouvi, ou a ele atendei. Jesus chamou eles para onde? Vamos ali para um lugar de oração. Diga assim, oração. Jesus pegou Pedro, Tiago e João e falou: vamos ali no lugar de oração. E o que aconteceu no lugar da oração? O que aconteceu? Revelação. Revelação. Às vezes você está lutando, tentando fazer as coisas com o seu braço, sem revelação. Pedro, quando viu Jesus se resplandecer, qual foi a sensação de Pedro? Não, vamos ficar aqui, vamos morar aqui.
Não vamos descer mais não. Vou fazer uma tenda aqui, a gente vai ficar aqui agora. Deixa o povo se quebrando, deixa o povo... Vamos ficar aqui. Quando você entra no nível profundo de oração com Deus, é essa sensação que você tem. Ah, pastor, mas orar é chato, você dobra o joelho lá. É porque você ainda não conheceu Deus. Quando você conhece ao Senhor, você passa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e você não vê nenhum tempo passar. É que nem Moisés fica 40 dias de jejum na glória de Deus, no monte. Depois ele desce, quebra as pedras da lei, depois ele sobe e fica mais 40. Ele ficou 80 dias na presença de Deus. Você acha que esse cara vê o tempo passar assim ou não? Pastor, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho meus filhos, eu tenho que fazer comida, eu sei. E Jesus também. Mas eu duvido que você não tenha um tempo para dar para o Senhor. Eu duvido. Se você tem um tempo para o celular, muitas vezes ficar vendo coisa que não te leva a lugar nenhum, você não tem um tempo para o Senhor, sim ou não? Se eu falar para você assim, ó, vamos carpir esse terreno aqui, que quando nós terminar de carpir esse terreno aqui, vai cair 5 milhões na nossa conta. Ah, mas você arrumava um tempo. Você tirava no de não, eu vou jogar tudo e eu vou para cima. Você só vai conhecer Deus quando você tomar esse tipo de decisão. Quando você for, não me perdoe não pela palavra, quando você for radical a esse ponto. Quando você for realmente decisivo a esse ponto. Aí você vai conhecer o Senhor. Ele diz assim, ó, buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Versículo seguinte, e eu me deixarei ser achado por vós. Quer dizer, vocês vão buscar de todo o seu coração. E quando você fizer isso, eu vou até você e vou me revelar. No lugar de oração, há revelação. Se você é um cristão, se você é um filho de Deus, e você saiu do lugar de oração, é como se você tivesse cortado a sua conexão com Deus. É como se tivesse cortado o seu suprimento, a sua água, a sua comida, acabou. Você vai ficar só com as forças que você tem. E quando ela for acabando, aí você vai ficar aquele cristão assim, nossa, mas está uma dificuldade, está uma luta, está uma guerra, o diabo, as circunstâncias. Por quê? Porque você não está nutrido. Diga assim, a oração, ela traz o ambiente da revelação. Tinha tanto aqui, mas eu vou encerrar. Coloca para mim 2 Coríntios 3, 17. Quero encerrar essa última parte. Diga assim, contemplação. Quando você vai para o lugar de oração, você vai ter uma visão correta de quem Deus é. Quando você tem uma visão correta... Igor, o que é uma visão correta? Você pode me conhecer da boca de uma pessoa. Um exemplo. Chega uma pessoa e fala para você, aquele pastor lá, ele é assim, 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 assado. Você vai ter uma visão de mim. Quando você chegar e conversar comigo pessoalmente, você vai conhecer quem realmente eu sou. Quando você vai para o lugar de oração, é a mesma coisa. Você não vai ficar com coisas que disseram para você a respeito de quem Deus é, mas você vai conhecê-lo, que nem está escrito. Provai e vede o quanto o Senhor é bom. A Bíblia diz, vem, prove, experimente, experiencie e comprove você o quanto o Senhor é bom. O convite da palavra é para que você experimente, para que você prove. Para que você não fique só com o que terceiros disseram sobre Deus, para que você o conheça. Coloca para mim. E o que acontece ali? Você vai ter uma visão correta de Deus. E por que você vai ter uma visão correta de Deus? Algumas áreas da sua vida é tocada. E quando essas coisas são tocadas, você é transformado. Diga assim, contemplar. Fala essa palavra, diga assim, contemplar. Contemplar. 2 Coríntios capítulo 3, verso 17. Quero que vocês leiam esse versículo comigo. Eu quero explicar para vocês essa última e a gente encerra. 2 Coríntios 3, 17. O Senhor, Ele é Espírito. Se Jesus estivesse aqui hoje, com o corpo glorificado, provavelmente teria uma fila estratosférica para falar com Ele. Sim ou não? Por isso que Ele disse, lá em João, é necessário que eu vá. Se eu não for, o Consolador não vem. Ele disse, é necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha. E quando o Espírito Santo vier, Ele estará convosco, Ele estará em vós e vos ensinará todas as coisas. Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não vê e nem o conhece, mas Ele estará em vós e vocês vão conhecer. Então, o Espírito, diga assim, o Espírito Santo. Deus, Ele é diga assim, Deus é Espírito. E o que é um Espírito? Diga assim, Espírito é algo imaterial. Vocês estão vendo ali a televisão que a gente colocou? Vocês estão vendo ali o telão? Sim ou não? Como que ela coloca um versículo ali no computador e o que ela coloca ali é transmitido
para a tela. Como que ela consegue mandar uma mensagem aqui e uma pessoa que está lá no Canadá consegue receber a mensagem? Como que ela consegue fazer isso? Através das ondas, sim ou não? As ondas de rádio. Você consegue ver, sim ou não? Você consegue ver o Wi-Fi do seu celular? Sim ou não? Mas ele não está lá? Quando ele cai, você não percebe? Sim ou não? Então, não é porque não é visível aos olhos que não é real. Deus, ele é você percebe as evidências da presença dele, ainda que você não veja uma forma física. E você veremos a plenitude da forma dele quando ele vier. Estão entendendo? Ó, quer ver? Tem coisas tão importantes sobre você que você nunca viu. Eu te provo. Você já viu o seu rim? O seu rim. Não o rim de uma foto, o seu rim, você já viu? Você já viu o seu coração? Seu baço? Seu cérebro, você já viu? Sim ou não? Mas se ele parar, não vai fazer falta? Se o rim parar e não faz falta? Você não percebe se parar? Mas você já viu? Estão entendendo? Deus, ele é espírito. Quando você for para o seu lugar de oração, talvez você não vai ver nada fisicamente. Mas à medida que você estiver ali no lugar de comunhão, no lugar de oração, diga assim, a minha mente. Quando você medita na palavra, a sua mente funciona como um espelho. Coloca o próximo versículo para mim, Thaís, por favor. Diga assim, um espelho. Mas todos nós, com a face descoberta, diga assim, contemplamos. Contemplamos. Por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com uma glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é esse. À medida que você se relaciona com a palavra, que você se relaciona com a presença de Deus, que você se relaciona com a palavra e com a presença de Deus, o que começa a acontecer com você? Você vai começar a refletir ao Senhor. Jesus não veio só para revelar quem Deus era, ele veio para revelar quem Deus era e transformar o homem à imagem e semelhança de Deus novamente. O homem no Éden foi criado à imagem e semelhança mas ele perdeu essa imagem. Por que o homem no casamento ele bate na mulher? Por que o homem às vezes trai a mulher? Por que a mulher trai o homem? Por que o patrão muitas vezes não paga o funcionário? Por que o funcionário muitas vezes também rouba o patrão quando o patrão não está vendo? Por quê? Por que a polícia é corrupta? Por que o bandido rouba? Por que o bandido vende droga? Por que o político é corrupto? Por quê? Por que o médico que te fala que você tem que fazer atividade física é o mesmo que fuma? Por quê? Por que tem esses problemas na sociedade? Porque o homem perdeu a imagem de Deus. Quando você tem comunhão com a palavra, com a presença, com a palavra e com a presença, você vai sendo transformado. Transformado em quê? Em alguém mais parecido com Jesus. Ah, pastor, então meu cabelo vai ficar grande, né? Eu vou ficar com o cabelo grande, vou andar com aquelas roupas. Não é só aparência física, mas é o seu caráter, é os seus pensamentos, é o seu coração. A glória de Deus, ela vai refletir dentro de você. Só que ela não reflete só em você, ela começa a refletir através de você. Estão entendendo? Sabe quando uma pessoa chega e fala assim, nossa, eu vejo Deus em você, eu vejo o brilho do Espírito Santo. O que é isso? O que é isso? Isso é a presença de A presença de Jesus não está só em você, mas ela está emanando através de você. Pastor, mas o que é isso? Né? Imagina você fechar um negócio. E às vezes você não tem R$1 para fazer aquele negócio, mas a pessoa vê algo em você. O que é aquilo? Imagine você... Vou trazer para os homens. Você é feinho, coitado. Aos padrões humanos, Senhor, acho que eu nunca vou casar, meu Deus. Você não é tão, né, providencial, já está rindo do quê? Mas, nossa, mas tem alguma coisa aqui que atrai em você. Estão entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo profundamente o que eu estou falando? O que é isso? Diga assim, é a graça. Diga assim, é um reflexo do Cristo em mim. Imagine seus filhos olham para você e falam, minha mãe é o homem de Deus, meu pai é o homem de Deus.
Por quê? Não é que você é santo, que você é aquele crente quadrado, terno e gravata, não. É porque em você a presença de Deus está fluindo. Ah, você não entendeu nada. Jesus veio revelar Deus a nós. E Jesus veio, através da revelação de quem Deus é, transformar a nossa mente e o nosso coração. Por isso que a gente, como um material espelhado, a gente estamos sendo transformados de glória em glória, com uma glória cada vez mais crescente. Você está pedindo para Deus, visita minhas finanças. Deus, visita o meu casamento. E sabe o que Deus está falando para você? Eu quero colocar mais glória em você. Deus, visita o meu esposo. Meu esposo está lá, Deus. E Deus está falando, eu quero colocar mais glória em você. Deus, mas eu tenho que pagar o boleto semana que vem. Deus está falando, eu quero colocar mais glória dentro de você. Você está olhando para o lugar errado, você está pedindo a coisa errada, por isso que parece que não acontece. O Senhor quer colocar mais glória dele dentro de você. Mais dentro de você. Mais da glória de Jesus. Ah, meu Deus do céu. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos.